Pronto. Então, a gente tem aqui os três coeficientes e a fórmula do delta. Então, quando a gente trabalha com a equação de segundo grau, antes da gente chegar naquela solução, né, final e de encontrar o x, que pode ser obtido dos raízes x1 e x2, que a gente viu na aula passada, antes da gente chegar nesse resultado do x1 e do x2, a gente pode, certo, saber se essa equação ela vai ter ou não essas duas raízes, tá? Isso quem vai determinar vai ser o bendito delta. Porque a gente vai ter três opções. Quando a gente calcular o delta, ou ele vai ser igual a zero, ou ele vai ser maior que zero, ou ele vai ser menor do que zero. Então, a gente pode ter essas três situações para delta, certo? Quando a gente chegar, identificou os três coeficientes A, B e C, substituiu na fórmula do delta, aí a gente vai encontrar uma dessas três situações. Delta igual a zero, delta maior que zero, que são aquelas situações onde ele é positivo. Faltou positivo. Ou delta menor que zero, quando ele é negativo. Negativo. Tá? Deixa eu botar aqui a palavra aqui, negativo. Então, uma dessas situações a gente vai encontrar, certo? E a partir disso aqui, a gente já consegue, antes de calcular o x1 e o x2, a gente saber se eles existem ou não. Por quê? Se vocês lembrarem daqueles três exemplos que eu mandei no grupo, na aula, acho que na aula atrasada, né? Foi na aula semana passada, não, foi na semana anterior ainda. Eu coloquei três exemplos que se encaixavam nessas três situações. Um, o delta era positivo, outro delta era negativo e o outro delta era igual a zero. Então, só da gente olhar isso aqui, a gente consegue observar, tá? Que quando o delta é igual a zero, a gente vai ter a seguinte situação. O x1 vai ser igual ao x2. Ou seja, a gente vai ter uma única raiz. Uma única raiz. Tá? Quando o delta é positivo, a gente vai ter o x1 diferente do x2. Ou seja, eu vou ter duas raízes diferentes. Aí, eita. Agora tá riscando tudo aqui. Deixa eu parar aqui esse negócio. Raízes diferentes. E quando o delta for negativo, não existe raiz real. Por quê? Porque quando a gente pega o valor de delta e joga na fórmula do x, se a gente lembrar essa fórmula, né? X é igual a menos b, faltou menos aqui, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, o que é que acontece quando delta é negativo? Eu jogo aqui dentro dessa raiz um valor negativo. E a gente sabe que não é possível calcular a raiz quadrada de número negativo, né? Então, vi que delta é negativo, eu já sei que essa raiz aqui ela não vai poder ser calculada. Então, esse x também não vai ser calculado. Então, não existe raiz real quando delta for negativo. Então, eu já poupo o meu trabalho, né, de ter que calcular um delta e substituir numa fórmula de x, que eu sei que não vou conseguir fazer, certo? Isso também permite que a gente, calculando o valor de delta, a gente já saiba, não, então eu tenho que encontrar x1 e x2, porque delta deu maior que zero.
Não, eu só vou encontrar um x. Por quê? Porque delta é igual a zero, eu já sei que x1 é igual a x2, só vai ter uma raiz, né? Então, eu consigo poupar tempo. Em vez de chegar lá no final para dizer, eita, eu não podia calcular isso aqui. Eu calculei duas vezes, deu o mesmo resultado.